Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Freud, tá? Então, para começar, vamos analisar um pouquinho essa frase dele. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Concordam com isso? Bom, é isso que a gente vai analisar a partir de agora. Freud, ele é considerado o pai da psicanálise. Essa psicanálise é voltada para os transtornos mentais, tá? É descrito como uma psicologia profunda que vai compreender, então, vai enfatizar a importância do inconsciente, ou seja, aquela parte da mentalidade humana no comportamento, tá? A sua principal pesquisa é voltada para a parte inconsciente. Freud vai analisar a personalidade humana e como essa personalidade humana influencia suas decisões. A psicanálise revela tantas coisas novas e, em meio a tudo isso, tantas coisas que contraditam opiniões tradicionais e tanto fere sentimentos profundamente arraigados que não pode deixar de provocar contestação. Para Freud, a personalidade humana ela é composta por id, pelo ego e o superego. Então essa parte inconsciente, que é a maior parte da nossa mentalidade, juntamente com todas essas atribuições que a gente vai estudar a partir de agora, do id, do ego e superego, juntos, elas criam os comportamentos humanos de forma complexa. Mais uma citação de Freud. Só os fatos da infância explicam a sensibilidade aos traumatismos futuros e só com o descobrimento desses restos de lembranças, quase regularmente olvidados e com a volta deles à consciência, é que adquirimos o poder de afastar os sintomas. Então, segundo Freud, toda e qualquer lembrança, desde o nosso nascimento até o dia de hoje, a gente tem sim guardado na nossa memória, mas está trancada lá na parte do inconsciente. E segundo ele, esse inconsciente é que determina a nossa personalidade. Vamos analisar aqui, ó. Para Freud, a mentalidade humana, o nosso consciente, nosso inconsciente, tudo isso que é atribuído às suas pesquisas é como se fosse um iceberg. A gente vê a ponta do iceberg aqui, tá vendo? Para Freud isso aqui seria o quê? Consciente. Aquele pouquinho que conseguimos lembrar, observar, faz parte do nosso dia a dia. Mas a grande parte da nossa mentalidade é o quê? É o inconsciente. É aquilo que a gente não tem mais acesso. Ó, mais uma imagem. Consciente, a ponta desse iceberg, tá? E a gente tem também o que? O pré-consciente, aquela fase em que a gente agora avança ao inconsciente. E dentro desse inconsciente é que vamos encontrar o id, o ego e o superego. Mas, professor, o que é isso? Então, vamos lá. O id faz parte da nossa personalidade desde o nascimento. Se encontra aqui no inconsciente, como vocês podem ver, tá bom? E é aquele comportamento atribuído ao instinto, ele é primitivo, é a principal parte do componente da nossa personalidade. Ele é impulsionado pelo prazer, ele procura uma gratificação imediata. Um exemplo, se você tem fome e sede, você tenta comer e beber. Isso aqui é importante no início da vida das crianças, enquanto bebês, né? Já que ele não consegue falar, ele está com fome, ele chora, ele está com dor, ele chora. Ele quer o quê? Um prazer imediato, ele quer uma gratificação, ele precisa de atenção. Mas, sendo importante no início da vida dessas crianças,
a gente sabe que ele não é realista. Por que não é realista o id? E se todos nós fôssemos guiados pelo prazer? Como assim, professor? Ah, eu tenho vontade de ter um celular, eu quero. Então eu quero para mim, eu vou pegar. Ah, eu quero um carro, eu não tenho carro, então eu vou lá e vou pegar de alguém. Então, socialmente, isso não é aceitável, porque não é a realidade. Então, o id, ele trabalha impulsionado pelo prazer, um prazer imediato. Então, dentro dessa concepção, isso não é aceitável na sociedade. E já o ego aqui, ó, tá vendo o ego? Ele é o componente da nossa personalidade que trabalha a partir da realidade. Então ele pesa os custos e também os benefícios. Vai se desenvolver a partir do id, mas de uma forma aceitável. Como assim, professor? Se eu quero um celular, se eu quero um carro, se eu quero fazer uma faculdade, isso é um prazer imediato? Pode até ser, mas o ego vai fazer o quê? Que você pense, analise, planeje. Ele traz essa sensação, os desejos do id para uma forma mais aceitável. Ele traz para a realidade. O consciente, como a gente vê aqui, ó, tá? Ele é o que? Uma pequena parte da nossa mentalidade. São aquelas memórias que acessamos de forma rápida, né? É aquele que está vivendo no momento ali, é aquilo que a gente tem o contato, é o agora, é o mundo de agora, o mundo externo. Já o pré-consciente, essa é a fase o quê? Daquelas lembranças que a gente para um pouco para analisar. Por exemplo, o telefone da minha mãe, o telefone do meu pai. Eu consigo lembrar a matéria que o professor explicou semana passada. A gente trabalhou a história do Brasil lá atrás, isso eu consigo lembrar meio vagamente. Mas o inconsciente, pessoal, que é tudo isso aqui onde a gente encontra o ego, o id, o superego, é a parte mais importante para Freud. Porque é ali que está todo o material reprimido, todo aquele material que foi excluído da nossa mente, ele é atemporal, está tudo bagunçado, mas está ali. Todas as nossas lembranças se encontram aqui no inconsciente, desde o nosso nascimento, tudo está ali. Às vezes a gente acaba acessando isso através dos sonhos, através de uma terapia, de uma análise, mas está tudo ali. Então, essa parte inconsciente é que a gente vai encontrar o id, o ego e também o superego. São esses três trabalhando em harmonia, sintonia, é que vai gerar a nossa personalidade. Certo? A gente tem, pessoal, o id, que é o prazer imediato, o ego, que é a realidade, aquele padrão mais aceitável, e o que é o superego? O superego está relacionado com os padrões morais. É aquilo que a gente adquire dos nossos pais, da nossa família, da sociedade, na escola. É aquele senso de, cara, isso está certo, isso está errado. É a base que adquirimos para julgamentos. Para Freud, esse superego, a gente começa a senti-lo, né? Basicamente a partir dos 5 anos. A gente começa a ter aquela sensação, isso não está certo, isso não está legal, preciso mudar, fazer uma coisa diferente. Esse é o superego. Para Freud, o superego se divide em duas partes. O ego ideal, que é aquela que a gente contém as regras, as normas, o bom comportamento. Sabe, se eu obedecer isso, isso me dá orgulho, porque está correto, é o certo. E a outra parte é a consciência. É aquilo que é visto por nossos pais, pela sociedade como ruim. A gente também aprende isso. A gente sabe que se eu faço alguma coisa de errado, isso vai ter consequências ruins também. Então vem aquele sentimento de culpa e remorso. Para Freud, uma personalidade saudável, equilibrada, pessoal, tem que estar
em sintonia, trabalhando nessa mentalidade, o id, o ego e o superego. Nenhum mais, nem menos. Porque, para Freud, vamos pegar como exemplo, se um indivíduo ele tem o id aguçado acima dos outros, o que vai acontecer? Ele vai se tornar impulsivo, né? Impulsivo, desculpa. Ele pode se tornar um criminoso. Porque se ele quer algo, ele não consegue, eu quero, eu posso, é meu. Vocês conseguem compreender? E o superego? Ele pode se tornar o quê? Muito moralista, um fanático religioso, uma pessoa que tem a visão escurecida pelas questões morais, ele se torna um fanático dentro desse contexto. E uma pessoa em que se encontra o ego acima do id, do superego, ele pode se tornar muito apegado à realidade, ou agora. Então se torna o quê? Muito rígido. É atrelado a regras e normas e assim é incapaz de desviar disso. Se torna uma pessoa que não é flexível, acaba se tornando uma pessoa que não é maleável dentro da sociedade em que vivemos. A gente precisa ser o quê? Mais maleável, aceitável, ter a mente aberta. Então vocês conseguem compreender que o id, o ego e o superego fazem parte desse inconsciente da nossa mentalidade e são eles que vão formatar, digamos assim, o ser humano. E é por isso que eles precisam estar em equilíbrio. Certo, pessoal? No demais, é somente isso. Se cuidem e, em caso de dúvidas, me procurem. Valeu?